Shalom, shalom, queridos. Vamos continuar, a contagem do Homer. Hoje, terceiro dia. Estamos aqui falando sobre a mentalidade egípcia. E vamos dar continuidade, porque tem muita coisa para ser falado, muita coisa para ser aprendido, muita coisa para ser quebrado, transformado, mudado, irmãos? Nós estamos num processo aí de amadurecimento, de crescimento, num processo de busca para servirmos a Deus com maior eficácia, com mais eficiência, amém? E então vamos continuar. Hoje a gente vai falar um pouquinho, queridos, sobre um tipo de mentalidade que essa cultura, que essa cadeia, que esse aprisionamento egípcio gera sobre as nossas vidas. E eu quero ler um texto bem conhecido com vocês, que está em João, capítulo 8, versículo 36, que diz que se o Filho nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. E isso, queridos, é um fundamento espiritual, Não é somente um texto, é um princípio que se aplica, que quando nós somos libertos por Cristo, aquilo é uma verdade, ela não é uma fala, não é um pensamento positivo, não é algo que acontece de fora para dentro, É algo real, que muda a minha estrutura interna e que transborda para fora. Quando Jesus fala sobre essa libertação, ele não estava falando somente de algo físico ou de alguma circunstância. A palavra que Jesus usou é eleuterô, que significa tornar alguém completamente livre, libertar de algum tipo de dominação, de questões que nos dominam. Essa liberdade, ela é total, ela não é parcial. Daí você pode pensar assim, mas se ela é total, por que eu ainda tenho áreas de aprisionamento? Justamente por isso, queridos, porque ela é total aonde ela se manifesta. Então vamos lá, eu fui liberto na minha mentalidade de orfandade. Então, realmente, aquilo aconteceu. Eu me tornei, eu passei a pensar como um filho de Deus. Isso não quer dizer que não tenha outras áreas. Por quê? Porque nós vivemos dentro das limitações do ser humano. Amém? Das limitações naturais, Da queda do homem, Então, a gente vai buscando isso de glória em glória. É de glória em glória, o Senhor vai nos dando porções que vão nos conduzindo a esse crescimento. Mas essa liberdade do Senhor, ela é plena sobre áreas que somos dominados. Essa liberdade é total, não é parcial. E no contexto espiritual, ela trata de uma libertação que alcança. Essa libertação alcança a nossa alma, alcança a nossa mente e alcança as nossas emoções e vontades. Então, como eu disse, é algo que acontece dentro. A minha forma de pensar muda, a minha forma de sentir muda, os meus desejos, as minhas inclinações mudam, a minha alma é alcançada por essa libertação, amém? E a gente vê nessa questão, irmãos, que nós vemos muitos cristãos que são crentes, são salvos, mas eles permanecem em áreas de escravidão. Nossa, quase que não saiu. Por quê? Porque tem uma mentalidade limitada acerca de quem é o Senhor, acerca do que Ele pode fazer. E essa mentalidade, que eu quero tratar um pouquinho hoje, que é uma das mentalidades, sobre a questão da escravidão, porque a gente já falou que o Egito precisa sair de mim. A gente já falou no segundo dia que nós somos livres para obedecer, e não para fugir. E hoje a gente vai falar sobre a mentalidade de vítima, que é algo, queridos, que atua muito. Isso, e as pessoas não veem que isso é uma estrutura, isso é uma prisão emocional que distorce a minha identidade. Porque a mentalidade de vítima me infantiliza. A gente pode ver que é criança,
que tudo que você pergunta, o que ela fala, não fui eu. Às vezes você viu a criança fazendo e você pergunta e ela fala o quê? Não fui eu. Não fui eu que fiz isso. Né? Então, a vitimização, ela é uma forma de infantilidade. Então, ela distorce, né? Essa prisão emocional, ela distorce a minha identidade em Cristo. Ela se manifesta, a forma como essa prisão emocional se manifesta olhando e pensando assim, sempre acontece o pior comigo sempre tá tudo errado, né? Comigo as coisas não dão certo. Ela se manifesta pensando, eu não consigo porque nunca tem ninguém para me ajudar. Isso aqui é culpa do fulano, Beltrano, porque não me ajuda, por isso que eu não faço, por isso que eu não dou conta. Ela se manifesta, querido, sempre colocando a culpa em alguém. Em um segundo, em um terceiro, em um quarto. Sabe? Você conhece aí? Numa aliança de casamento aí, alguém que não erra? E sempre coloca a culpa no outro? Ou num relacionamento de irmãos? Sabe? Que não erra, é sempre o outro. Se eu explodir, é porque você fez. Se eu sou ignorante, é por sua culpa. Se eu não faço as coisas de casa, é porque você não mandou. Sabe? Pessoas que terceirizam em todo o tempo a sua responsabilidade. Esse tipo de comportamento, irmãos, ele revela uma alma que ainda está cativa. Vamos lá, a gente está falando muito acerca do povo no deserto, né? E vamos lá, então, saindo do Egito. Todas as situações que se manifestavam no deserto, mesmo Deus mostrando que quem tirou o povo do deserto foi o Senhor, que quem estava fazendo os milagres era o Senhor, que Moisés era só o canal, todas as situações que se manifestavam, eles iam contra Moisés. Não dava pra você ter deixado a gente no Egito, não? A cebola do Egito não é melhor, não? Você tirou a gente lá pra gente morrer na beira do mar? A gente vai morrer de sede? Entende? Todos os momentos eles iam em Moisés e eles culpavam Moisés por aquela situação. Eles não viam que aquela situação não era o plano original de Deus. Todo aquele alongamento da situação era por causa da murmuração, Deus tentando quebrar as estruturas. Mas eles não se deixavam ser tratados, eles não se deixavam ser transformados, e todas as vezes que alguma coisa acontecia, eles se levantavam contra Moisés. Vitimismo. Eles atuavam claramente, queridos, nesse vitimismo. Voltei. Então, essa cadeia de emocional, de infantilidade, sempre vai procurar, irmãos, um culpado. Isso impede que eu veja como o Senhor me vê. Porque, queridos, vamos lá. Todos, quando começam a fazer algo, eles vão cometer erros. Eu não tô falando de pecado. Eu tô falando de não saber fazer e vai errar. Entende? O erro faz parte do processo. Às vezes o medo faz parte do processo. Às vezes a ansiedade faz parte do processo. Só que a gente só passa de uma fase para outra quando a gente começa a mudar a nossa forma de ver. Deus está depositando em nós um nível de confiança. Ele não está dependendo de nós. Mas ele deposita em nós um nível de confiança, porque ele sabe o que ele criou. Ele sabe o que ele colocou em mim, ele sabe o que ele colocou em você. Ele sabe qual o propósito. Então ele deposita em nós que a confiança que Deus tem em nós é que nós venhamos corresponder com aquilo que ele nos chamou para fazer e para ser. Qual a questão? O vitimismo, ele vai me levar a não romper, porque eu não vou querer romper estruturas, eu não vou querer fazer algo. Por quê? Porque o fazer pode me levar a erros. E o erros me leva a cadeias de infantilidade, onde eu não assumo e culpo alguém. Então daí eu começo a ter problemas nos relacionamentos, eu começo a ter problemas com líderes, eu começo a ter problema com Deus. Porque daí eu me torno um mentiroso. Porque eu vou procurar alguém para culpar. Eu vou procurar alguém para depositar a minha frustração, a minha decepção por ter errado. Eu vou culpar alguém por não fazer. Eu tenho muitas ideias, mas ninguém faz. Querido, esses tempos atrás, uma pessoa me ligou falando assim, olha, o Senhor me deu um projeto de um livro.
E eu gostaria que você me ajudasse a escrever. Eu falei, não vou te ajudar. O Senhor deu um projeto para você, não foi para mim. Esse material que o Senhor deu foi para você, não foi para mim. Eu posso até assim, depois do material pronto, ler, te ajudar a fazer uma revisão. Eu posso escrever alguma, né? Olha, o Senhor me deu e esse aqui esse capítulo aqui eu não sei fazer, e eu vejo que é na sua identidade, você escreve esse capítulo. OK. Mas eu executar o seu projeto? Não. Eu não vou executar. Porque o Senhor deu algo para você. Não foi para mim. Só que aquele que atua dentro da mentalidade de vítima, ele vai culpar o outro, tá vendo? Talvez lá na frente, em nome de Jesus isso não vai acontecer, né? Mas talvez lá na frente esse irmão, se ele tiver dentro dessa mentalidade, em nome de Jesus não, em nome de Jesus ele entendeu, mas ele pode falar assim, ah lá, profeta André não é isso não, gente. Ela não ajuda ninguém não. Eu pedi ajuda e ela não me ajudou. Sabe por que esse material não está escrito? Sabe por que esse livro não está escrito? Porque ela não fez. Você entende, queridos? Eu não estou dizendo que é o caso, tá, irmãos? Em nome de Jesus, eu estou pegando isso para dar um exemplo. Então, aquele que atua dentro dessa cadeia de vitimismo, ele sempre vai estar procurando algo para se encostar, porque é uma mentalidade infantilizada. E isso vem dessa cultura, desse aprisionamento do Egito. Porque o Egito, a função do Egito é me manter escravo e não transicionar do escravo para governo. E o escravo sempre vai colocar a culpa em alguém. Ele sempre vai colocar a culpa. Vamos lá, o povo era escravo porque não tinha um libertador. Deus manda um libertador, então agora eles vão morrer porque Deus mandou um libertador. Entende? Eles reclamavam como escravo e agora eles reclamam dentro do lugar da transição. Imagine, irmãos, que desse povo só saiu 2, Josué e Caleb. Olha que loucura isso. Mas isso, queridos, não é pra gente fazer cálculo e falar assim, meu Deus, então no meio de tanta gente, será que eu vou me perder? Não, irmãos. É pra gente pegar isso e aprender com esses erros e crescer. Esse tipo de pensamento revela uma alma ainda cativa que resiste à responsabilidade. O vitimismo, ele resiste a ter responsabilidade e ele evita o confronto com a verdade. É uma defesa emocional baseada na autocomiseração. É uma dó de si mesmo. Tá vendo como eu sou vítima dessa situação? Queridos, deixa eu falar uma coisa. Tem situações que nós somos vítimas. Tem. Né? O ladrão pode entrar, eu sou vítima disso. Tantas coisas podem acontecer e eu ser vítima disso. Mas a grande maioria das coisas que nós vivemos hoje não é por sermos vítima. É o contrário. É por não assumirmos responsabilidades. Assumirmos responsabilidades. É o outro lado que está errado. Não somos vítima. Pode acontecer de em situações nós sermos vítimas. Mas na grande maioria das situações, os problemas eles acontecem porque nós não nos posicionamos dentro daquilo que Deus tem para fazer através de mim e através de você. Se vocês notarem, eu usei muito um texto, né? Antes da viração do ano. Aquele que está santo, santifique-se ainda mais. O que está sujo, suje-se ainda mais. Em outras palavras, assuma quem você é. Para de viver com aparência. Assuma. Tenha responsabilidade. Você quer se sujar? Assuma. Não, eu quero fazer isso aqui. Não é porque o pastor não fez, não é porque o fulano não orou, não é porque o Beltrano. Queridos, vocês têm ideia nessa caminhada de quase 30 anos aí de convertida? De quantos nãos eu recebi? De quantas pessoas que me deixaram na mão? De quantas pessoas que falaram que iriam orar por mim, orar comigo e não fizeram? De quantas pessoas que falaram que ia conversar comigo para eu chorar e não me atenderam? Você tem ideia disso? Isso não é exclusividade de ninguém, queridos. E eu não tô aqui falando, lamuriando, porque todos nós temos um histórico assim, queridos. Todos nós. Todos nós temos históricos de frustração, de decepção. Todos nós temos, irmãos.
Mas isso me define? Aonde eu estou depositando a minha confiança? A minha confiança está depositada em você? Ou a minha confiança tem sido depositada no Senhor? Na onde está a minha confiança? Aonde está a minha segurança? Na onde é que eu tenho me fundamentado? Onde é que eu tenho me firmado? Eu preciso sair dessas cadeias, irmãos. Eu preciso sair dessas estruturas. Por isso que Romanos fala, olha, não se conformem com este mundo, com este século. Não se conformem, sejam transformados no vosso entendimento. Renovem a vossa mente. É só dessa forma que vocês vão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A renovação, queridos, de mente, não é somente um pensar diferente. Abandone as desculpas. Enfrente as feridas. Se permita que Cristo reine sobre a sua vida. Reine sobre as suas narrativas, sobre as suas histórias internas. Deixe Cristo reinar e trazer vida onde tem morte. Sabe? É ter uma vida diferente. Eu preciso, queridos, reconhecer. A gente vai falar muito sobre isso. Eu preciso reconhecer que eu atuo dentro disso. Se eu quiser sair, eu preciso reconhecer que alguma coisa deu errado em algum momento da minha vida. E eu me tornei uma vítima da situação. Não porque a vida está me fazendo uma vítima, mas porque eu estou me infantilizando. Eu preciso afirmar e reafirmar minha identidade em Cristo. Você é filho, você não é órfão. Você é curado e não condenado. Você é responsável e não alguém impotente que não consegue fazer nada. Porque tudo nós podemos em Cristo que nos fortalece. Mude o seu discurso interno, queridos. Mude, exercite. Leve esses sentimentos de comiseração, de vitimismo à cruz. Quando esses sentimentos vierem, porque a sua estrutura de emoção e de pensamento e de sentimento já tomaram esse formato. Quando esses sentimentos vierem, declare, eu não sou isso. Eu rejeito isso. Eu levo isso para a cruz. Essa parte da minha vida está morta. Eu não sou isso. E cita textos bíblicos. Até que essa Bíblia seja uma verdade em você. Mas não aceite ser assim, queridos. Assuma a sua jornada. Assuma a sua caminhada. Assuma o que Deus tem para você. Assuma o que Deus tem para fazer em você. Assuma o que Deus tem para fazer através de você. Não tenha medo. Saia da insegurança. Saia do orgulho de não errar. Eu não posso errar, o que vão falar de mim, o que vão pensar. Vão pensar o quê, irmãos? Não, vocês sabiam que na maioria das vezes as pessoas nem pensam nada porque elas estão bem preocupadas com a sua própria caminhada? Sabe, quem pensa, irmãos, quem fica pensando nos outros, assim, nesse sentido, é porque tá com a vida muito ociosa. Muito ociosa. Daí você vai dar crédito para quem tá com a vida ociosa? Queridos, porque quem tá na caminhada, quem tá servindo, quem tá indo, entende o processo. E não vai te apontar. Vai tentar te ajudar. Ou vai te corrigir. Esquece a correção como punição, irmãos. A correção é um alinhamento. Você não tá orando aí pedindo alinhamento? Ai, Senhor, me alinha. Então, tem que ser corrigido. Não tem como alinhar algo sem correção. Ou você acha que é uma coisa mágica? Você vai sair de uma linha e ir para outra linha e ficar alinhado? Não, queridos, é um processo. E no processo tem correção, no processo tem erros, no processo tem quedas, não estou falando de pecados. Mas tem, irmãos, e essas coisas são normais e são naturais. E são necessárias para nos amadurecer. Sabe? Para nos fazer crescer, para nos fazer avançar. Queridos, o Senhor sabe onde nos tocar. Nós precisamos confiar no Deus que nos coloca no deserto para nos transicionar. O Senhor sabe o que está fazendo. Ele sabe por que Ele está fazendo. Ele sabe como Ele está fazendo. E Ele é bom. Ele não é o diabo que tenta nos destruir. Ele é bom. Ele é aquele que nos restaura. Ele é aquele que nos resgata. Ele é aquele que nos reestrutura. Ele é aquele que nos cura. Ele é aquele que nos liberta. Ele é aquele que nos salva. Ele é aquele que nos ama. E eu poderia passar aqui muito tempo falando do que Ele faz.
Ele não está tentando me destruir e destruir você. Confia no Deus do processo. Saia da comiseração. Você não é um coitadinho, você não é uma coitadinha. Sabe, você não é vítima da sua família. Você não é vítima das maldições hereditárias. Ah, eu faço aqui porque na minha família não, querido, você faz porque você quer. Sai disso. Para de fazer. Deixa de fazer. Não consegue sozinho? Procura o pastor, procura o psicólogo, procura. Mas sai disso. Para de dar desculpa para suas atitudes, seus comportamentos. Isso é mente de escravidão. Isso é mente de criança. Você quer ser um líder de Deus, um homem ou uma mulher de Deus? Você quer ser alguém referencial? Não estou falando de aparecer, queridos. Esquece as coisas. Mas você quer ser alguém que Deus pode contar com você? Cresça. Transicione, amadureça. Sai do vitimismo. Assuma a responsabilidade. Assuma. Sabe? Ó, isso aqui fui eu. Fui eu, não deveria ter feito, errei. Mas não vou errar mais isso aqui. Isso aqui eu já aprendi, não vou errar de novo. Vamos pra frente. Bora. O Senhor é bom. Amém? Que nesse dia, queridos, você consiga, em Deus, em Cristo Jesus, reconhecer que em muitos momentos você andou abraçado aí com a mentalidade de vítima. Sabe? Que você possa ir pro Senhor e peça perdão pelas suas escolhas erradas, pela mentalidade escrava. Sabe? Se renda a essa verdade que é libertadora. É libertador, queridos. Sabia que ser vitimismo é um peso? É um nível de insegurança, é um peso terrível. É um peso de você ficar o tempo inteiro com medo de ser corrigido, com medo de fluir, com medo de não fluir. Procurando na sua mentalidade uma história que você possa contar para se defender. É estar na defensiva com o escudo levantado o tempo inteiro. É muito pesado isso, irmãos. Tem uma vida mais leve. Sabe? Uma vida mais tranquila. Sabe? Ore e fala, Senhor, transforma. Em nome de Jesus, transforma a minha mentalidade. Quebra em nome de Jesus as cadeias de comiseração e guia-me, Senhor, em maturidade. Guia-me pelo caminho da maturidade. Sabe? Fala com o Senhor, Senhor, eu escolho a responsabilidade em Ti. Eu escolho, Senhor, ser maduro, ser responsável, ser alguém que o Senhor possa confiar, que o Senhor possa contar. Sabe? Declare, Senhor, eu sou livre disso. Eu decido hoje viver essa liberdade. Se foi para a liberdade que Cristo me libertou, eu decido hoje viver essa liberdade. Amém? Que o Senhor te abençoe, queridos. Que o Senhor derrame muito óleo aí sobre você, para as feridas serem curadas, para que você seja refeito, refeita, restaurado, restaurada. Existe uma expectativa do céu a seu respeito. E a expectativa não é que você é top. A expectativa é que você corresponda à obra que Cristo está fazendo. Corresponda à obra da graça, da cruz, do envio, do governo em Cristo Jesus. Que você corresponda a isso. Que o Senhor te abençoe, abençoe sua casa e te guarde para a gente estar junto amanhã de novo, amém? Amanhã a gente volta para continuar essa contagem do Homer. Bom, estamos nos primeiros dias, né, irmãos? E vocês já estão vendo que o negócio vai ser quebradeira. Mas eu sei que o Senhor está nos levando, nos conduzindo a um processo de crescimento e maturidade, amém? Que o Pai te abençoe poderosamente. E a gente se vê amanhã, em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos.